O que é que consiste essa oração no Espírito? Primeiro, o Espírito Santo desperta o crente para orar. Veja o que João Calvino escreveu, comentando essa passagem. Na verdade, ele estava comentando Judas 20, que fala também de oração no Espírito. Ele diz assim: a nossa indolência e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar da forma correta, a não ser se despertados pelo Espírito Santo. Devido à nossa indolência, à nossa preguiça, ao nosso sono, à nossa passividade, à nossa indiferença, à dureza do nosso coração e à nossa incredulidade, se o Espírito Santo não nos despertar para orar, se ele não nos tocar, não nos impulsionar a orar, nós faremos disso a nossa última prioridade. O Espírito, lá em Zacarias capítulo 12, verso 10, é chamado do Espírito de graça e de súplica, exatamente por isso, porque ele faz com que o crente suplique, ele desperta no crente o desejo de buscar a Deus, ele toca o nosso coração. No Salmo 27, verso 8, Davi diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi disse: me ocorreu agora, ao meu coração ocorreu que eu devo de buscar, Senhor. Quem é que fez com que Davi sentisse vontade de buscar a Deus, senão o Espírito Santo que nele habitava? O próprio Paulo, aqui em Efésios, capítulo 5, verso 14, ele já tinha dito aos crentes de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o Espírito Santo quem nos desperta da nossa morte espiritual, da nossa indolência, sonolência, frieza, mornidão e passividade, e desperta em nós a vontade de orar. É isso que significa orar no Espírito, é orar sob a liderança dele, debaixo do estímulo dele, porque ele nos toca, porque ele nos move, porque ele nos impulsiona a fazer isso. Segundo, o Espírito nos faz aproximar de Deus em oração como um filho se aproxima do seu pai. Eu creio que essa é uma das características mais importantes de orar no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é referido no Novo Testamento como sendo o Espírito de adoção, pelo qual nós nos dirigimos a Deus como se fosse o nosso pai. Gálatas 4:6, Paulo diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E em Romanos 8:15 ele disse: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Deus, ele é o Espírito de adoção, ele testifica ao meu coração, ao meu espírito, de que eu sou filho de Deus e que ele é meu pai, e é dessa forma que eu me aproximo de Deus, como sendo um pai, e sendo um pai, Deus sabe o que eu preciso antes de pedir, como Jesus disse em Mateus 6:8, que o vosso Pai Celeste sabe do que precisais antes que lhe o peçais. Porque ele é pai, ele sabe do que eu preciso antes que eu comece a orar. Porque ele é pai, ele me dá coisas boas, como Jesus disse em Mateus 7:11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas aos que pedirem. E se ele é pai, sua vontade é suprema para nós. Jesus no Getsêmani disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ele é pai, na oração eu me submeto à vontade dele, ainda que às vezes meu desejo seja outro. Em outras palavras, o Espírito me faz, porque ele é o Espírito de adoção, ele me faz aproximar de Deus em oração, nessa relação de confiança, de que como ele é meu pai, ele vai me ouvir, como ele é meu pai, ele vai me compreender, como ele é meu pai, ele vai me perdoar. Eu posso depender dele, eu posso ter total confiança nas suas promessas e eu posso ter intimidade com ele. Orar no Espírito, então, é chegar-se a Deus nessa relação de pai e filho, pai que ama, perdoa e cuida. E aqui é tão importante esse ponto: Deus não é para os seus um Deus vingativo, cruel e caprichoso. Tem muita gente que não ora exatamente porque não tem esse espírito de adoção. Deus para eles é uma entidade
sobrenatural, poderosa, mas imprevisível, caprichosa, distante, com a qual a pessoa não tem qualquer intimidade. Então é claro que se uma pessoa tem essa perspectiva de Deus, ela não vai orar, ela não vai buscar a Deus em oração, ela não vai gastar tempo com esse Deus tão distante de quem ele pouco conhece. Mas o Espírito de Deus que nos foi dado, aquele que é crente verdadeiro, ele recebeu o espírito de adoção, ele sabe que Deus o adotou como filho, por isso ele pode chegar a Deus e dizer: Abba, Pai, e expressar o seu coração, colocar as necessidades, confessar os seus pecados e confiar nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, orar no Espírito. O que é que isso implica? Implica que o Espírito de Deus conduz as nossas mentes às coisas de Deus. Tem várias passagens na Bíblia que nos ensinam isso. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que ele disse. Paulo disse que o Espírito Santo nos faz conhecer aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, 1 Coríntios 2,12. Paulo também disse que o Espírito Santo nos faz cogitar das coisas de Deus, e o Espírito nos dá aquilo que Paulo chama de a mente de Cristo. Já pensou nisso? O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo, ou seja, a capacidade de ver e analisar as coisas da perspectiva do próprio Cristo. É assim que durante a oração nós vemos as coisas da perspectiva de Deus. Eu não sei quantos de vocês devem ter tido essa experiência. De repente, confuso, perplexo, preocupado, angustiado, resolvo orar. E quando começo a orar e me vejo na presença de Deus, eu vejo as coisas de uma outra perspectiva. Veja, de uma outra perspectiva, e saio da oração aliviado, tranquilo, confortado, porque eu vi como Deus está vendo. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Orar no Espírito é você ser levado à presença de Deus e ver as coisas da perspectiva de Deus, você entender sua situação. Você está aflito, você está angustiado, você está desesperado, você ora e o Espírito Santo lhe mostra as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, ele lembra as bênçãos que Deus já lhe deu, e você sai da oração aliviado, porque você viu as coisas da perspectiva de Deus e não mais da nossa perspectiva. Por isso, nós podemos orar com confiança e ousadia, guiados pelo Espírito Santo, as promessas de Deus.